você acompanha o meu canal já há algum tempo, com certeza já assistiu a alguns vídeos onde eu venho chamando a atenção para o facto da própria política da União Europeia ser responsável, em grande medida, para o crescimento dos radicais da extrema-direita na Europa. No entanto, isso não seria possível se não houvesse colaboração nesse processo da parte dos chamados mídias tradicionais. Isto ficou ainda mais evidente agora, depois das eleições italianas. No entanto, já se vem notando há algum tempo que existe da parte da comunicação social, sobretudo dos chamados mídias tradicionais, uma estreita colaboração nesse processo de conduzir cada vez mais a população europeia a uma situação de stress desnecessário e extremamente penoso que está a levar a que muitas pessoas tenham optado por esse populismo de extrema-direita que está a crescer fortemente na Europa. Agora, qual tem sido o papel dos mídias tradicionais em contribuir para que esse processo se torne ainda mais grave? Porque acaba colocando no mesmo pacote tanto os radicais de extrema-direita, que evidentemente são anti-europeístas, mas mais do que isso, eles não se dão bem com a democracia, o que eles querem implantar regimes totalitários, com movimentos que têm surgido da parte de iniciativa da próprio cidadão, no sentido de trazer uma certa moralização no sistema político. E todos esses sistemas, quer da extrema-direita, quer esses movimentos populares, são rotulados como populistas. Aconteceu na Grécia com o crescimento do Syriza, agora abandonou-se isso a partir do momento que o Syriza aceitou a capitulação perante a União Europeia, parecendo hoje, porque os mídias deixaram de falar da Grécia, que o problema grego está resolvido, quando não está. A Grécia está numa situação cada vez pior. A situação grega hoje é pior do que foi no passado recente. Aconteceu nos próprios Estados Unidos, quando Bernie Sanders foi também taxado por muitos mídias como um líder populista. Aconteceu na França com o Mélenchon. Está a acontecer na Inglaterra com o atual líder do Partido Trabalhista, que também tem sido atacado como sendo populista, o Jeremy Corbyn. E agora na Itália está a acontecer a mesma coisa em relação ao movimento 5 estrelas, e a forma com que se está a colocar o movimento 5 estrelas basicamente impede igualdade em termos de populismo com a Liga do Norte, que é claramente um movimento xenófobo de extrema-direita. E isso é extremamente grave, porque ao colocar esses dois movimentos no mesmo patamar, chamando uns de radicais da extrema-direita e outros populistas, e como nós sabemos a conotação negativa que tem essa palavra populista, porque todos os grandes líderes das ditaduras, eles nascem como movimentos populistas, isto acaba por ter consequências, porque as pessoas percebem que estão a ser manipuladas, ou há uma tentativa de manipulação da população do modo geral. E eles sabem perfeitamente distinguir que uma coisa são esses movimentos que tentam trazer moralização à vida política, outra coisa completamente diferente são esses movimentos de extrema-direita. No limite, nós poderíamos chamar, e algumas pessoas consideram, por exemplo, Paulo Moraes um líder populista. Porquê? Porque denunciou vários casos de corrupção e tentou, através da sua ação, não só trazer à discussão essas questões da corrupção, como propondo soluções para acabar com isto, para moralizar a política em Portugal. E o que se vê é que hoje são mais as pessoas que o consideram um líder populista porque foram manipulados pelos próprios mídias tradicionais nesse sentido, do que aqueles que veem nele uma figura respeitável e que pretende trazer moralização à vida política portuguesa. No entanto, eu quero chamar a atenção para o que se passou agora nas eleições italianas. Todos os canais, não só aqui da Europa, eu assisti também canais de televisão no Brasil, e todos tratam o movimento 5 estrelas como um movimento populista. Então, eu andei acompanhando os debates e estive a ver
o quê? Porquê que eles chamam o Movimento 5 Estrelas de populista? Quais são as propostas desse movimento para ser taxado de populista? Então, a primeira justificação foi que esse movimento, quando nasceu, ele nasceu apelando como um movimento não partidário. Eles não queriam ser sequer chamados de partidos políticos. Eles queriam ser um movimento no sentido de trazer para a política a moralização que não existe na política italiana, como em vários países. Esse partido é chamado como um partido antissistema, contra o sistema, mas ser-se antissistema não é necessariamente mau. Quando o sistema é mau, ser-se antissistema, pelo contrário, é extremamente positivo. Então vamos ver quais são os argumentos. Então ele era um partido que basicamente diz o seguinte: é preciso acabar com os privilégios com as classes políticas. E por esse motivo, essa é uma das razões que eles chamam o partido de populista. Ora bom, assim sendo, nós temos que admitir que todos os países nórdicos são países de regimes populistas, porque todas essas regalias que existem na Itália, em Portugal, na Espanha, em vários países, os países nórdicos não reconhecem os seus políticos. Por exemplo, nos países nórdicos, os vereadores não têm qualquer salário. Os presidentes da Câmara têm um salário muito baixo. Os deputados não têm regalias praticamente nenhumas, não têm direitos a subsídios para transportes, de habitação, nada disso. E os salários deles, em relação à média daquilo que se paga na Europa, é muito mais baixo. Inclusivamente, foi a própria população, no caso da Suécia, eu vi um documentário que falava sobre isso, que foi o próprio povo sueco que determinou qual deveria ser o salário dos seus deputados. Bom, se é isto que o Movimento 5 Estrelas propõe, e é por isso que ele é chamado populista, então temos que começar a considerar que todos os países do norte da Europa são países populistas. A outra razão que ele é chamado populista é pelo facto de ter proposto um referendo à moeda única, não nessas eleições, mas na anterior. Bom, sendo assim, teremos que chamar populistas também o governo britânico, porque propôs um referendo não só a moeda, mas um referendo à própria União Europeia, e o povo determinou que queria sair da União Europeia, no seu legítimo direito. Teremos que chamar populista o governo norueguês, que há uns anos atrás fez um referendo para aderir à União Europeia, coisa que muitos países não fizeram. A população não foi ouvida para saber se queria ou não entrar na então Comunidade Europeia. No caso da Noruega, fizeram esse referendo, a população disse que não, e hoje, ao que se sabe, se o referendo fosse feito, a vitória do não seria ainda mais expressiva, andará muito perto dos 90% a 100% da população que é contra a integração da Noruega na União Europeia. Então, a Noruega e a Grã-Bretanha, que propuseram esse tipo de referendos, terão que ser também chamados de países com regimes populistas. A terceira razão, e esta foi a última razão que eu ouvi para chamar populista, é o facto de o Movimento 5 Estrelas propor a criação de um sistema de democracia direta. O que eles propõem é que o voto passe a ser direto no candidato, independente de partidos políticos. Por isso que eles dizem que são um movimento de partido antipartido. As mídias sociais classificam dessa maneira. Porquê? Porque eles entendem que o cidadão, independentemente de ter ligações ou não a partidos políticos, tem todo o direito de se propor a eleição e ser eleito. Isto é curioso porque, se não em todas, na grande maioria das Constituições, isso está previsto. Porque na Constituição Portuguesa, por exemplo, o que diz é que todo cidadão tem o direito a eleger e ser eleito. Ora, a partir do momento que os partidos criam essa condição de ter que estar de alguma forma vinculado a um partido político, esse direito deixa de existir. Passa a haver uma condição que a Constituição não prevê. Portanto, chamar-se isso populismo não faz sentido. E nesse caso também teremos que chamar populista ao regime na Suíça, que, não sendo
uma democracia direta pura, aproxima-se bastante de uma democracia direta. O sistema suíço é conhecido como um sistema de democracia direta. Todas as grandes leis, as leis mais importantes do país, têm que ser aprovadas em referendo. A nível das comunidades, muitas das discussões, muitas das medidas que são tomadas em assembleias onde se reúne a população, e é a população como um todo que tomam decisões, as decisões importantes para cada local. Então a Suíça, sendo uma democracia direta, pode ser chamado como um regime populista. Nesse caso, se é um regime populista, foi o regime populista que deu bastante certo, porque a Suíça tem hoje, em média, uma situação muito melhor do que a média da União Europeia, da Comunidade Europeia como um todo. Sendo assim, então, eu não entendo como é que se pode colocar no mesmo saco partidos que defendem a xenofobia da forma com que a Liga Norte na Itália defende, partidos que defendem a saída pura e simples da União Europeia. Eles não defendem um referendo, eles defendem que a Itália saia da União Europeia pura e simplesmente. Um partido que não tem nenhum problema em se dizer como um partido de extrema-direita se consegue colocar no mesmo saco de um movimento que pretende trazer isto, a moralização da política, nada mais legítimo, dar ao povo a oportunidade de definir se quer ou não continuar com a moeda única. E reparem quanto que isto é importante. A moeda única foi adotada em 2002. Passaram-se já, desde essa altura, 16 anos. Ora bom, se a moeda única foi boa para os italianos e as pessoas da minha geração e mesmo mais novos com certeza se lembram que a moeda na Itália era a lira e que era uma moeda com um valor extremamente baixo. Se a moeda única foi bom para os italianos, com certeza que a maioria dos italianos vão aprovar e vão legitimar mais o euro na Itália. Então, porquê que não se quer o referendo? Porquê que não se quer fazer, afinal de contas, democracia? Quer dar ao povo a oportunidade de escolher o seu futuro, o que é que eles pretendem seguir? Porque, no fundo, o referendo é isso, é a forma mais pura de democracia, porque é o povo diretamente definindo o que é que quer. Então, quando um partido propõe isto, propõe mais democracia, pode ser chamado de populista com essa conotação negativa que essa palavra tem? Eu acho que isto acaba, de certa forma, por fazer com que, por um lado, seja bom para esses partidos que tentem trazer essa moralização, porque acaba por mais pessoas perceberem que eles é que estão no caminho certo. Por outro lado, tem um aspecto negativo, porque ao colocar-se partidos radicais de extrema-direita no mesmo pacote, muitas pessoas são capazes de votar nesses partidos acreditando que o que eles defendem é algo semelhante ao que defendem os outros. E não é nada disso que se trata. O que se trata são de coisas completamente diferentes. Então, como isso já não fosse ridículo o suficiente, agora pretendem passar a ideia de que a Força Itália é um partido do tipo tradicional e que para a União Europeia é melhor ter a Força Itália, em que a figura é Silvio Berlusconi, uma pessoa que foi condenada por fraude fiscal e que muito se fala do seu envolvimento com corrupção e com a própria máfia italiana. Então, para a União Europeia é mais interessante não o Silvio Berlusconi, porque isso não pode, porque só a partir de 2019 é que poderá voltar a exercer cargos públicos por causa da sua condenação por fraude fiscal. É melhor ter alguém com este perfil na União Europeia do que ter alguém que defende a moralização da política. Quando se entende que alguém com a moral de Berlusconi é melhor do que alguém que defende a moral, isto de certa forma ajuda a definir o tipo de conceito de moral que existe na União Europeia. Porque se Silvio Berlusconi é melhor do que isto, é preferível a isto, bom, as pessoas normalmente querem próximos delas pessoas com as características semelhantes. Então isto realmente traça um perfil do quadro da União Europeia que não é nada agradável, não é nada positivo.
quer dizer, eu acho que os mídias, do modo geral, têm atuado extremamente mal, têm contribuído em muito para que esses movimentos extremistas na Europa cresçam. Quando acontecer, e está em riscos de acontecer já na Itália, de um primeiro-ministro de um partido de extrema-direita chegar ao poder, eu tenho a certeza absoluta que nem a União Europeia se vai sentir responsável por isso, nem a imprensa do modo geral, que tem, como eu digo, contribuído e muito para que isso aconteça, vai se sentir responsável, porque eles nunca se sentem responsáveis das coisas negativas. Eles sempre procuram chamar a atenção das coisas que correm bem como sendo da sua responsabilidade. Mas quando as coisas correm mal, a responsabilidade é sempre do outro. Nunca que nem a União Europeia, nem os mídias tradicionais, os chamados mídias tradicionais, as televisões, jornais, a rádio, vai aceitar que tem, em relação ao que está a acontecer, enormes responsabilidades. Bom, hoje ficam por aqui. Se não subscreveu o canal, subscreva. Partilhe nas redes sociais. É extremamente importante que o faça, sobretudo agora com as alterações que o YouTube fez para divulgação de sites como o meu, que ainda está numa fase muito embrionária, que é muito difícil, cada vez é mais difícil crescer no YouTube. Portanto, a sua colaboração é cada vez mais importante para o crescimento deste canal. Se não ativou as notificações, ative-as e vemos no próximo vídeo.